revesti de toda a armadura de Deus. Fala galera, hoje está começando o nosso primeiro podcast Revestidos. Nós estamos aqui na Alva Mídia, nesse ambiente aqui que a gente preparou justamente para isso. Já tem um pouco mais de um ano que a gente está com esse projeto em mente. Graças a Deus hoje está dando certo, hoje está se cumprindo, a gente está muito feliz por isso. Então se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube ou então no nosso Instagram, @RedeRevestidos, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande no WhatsApp, vamos fazer esse vídeo chegar muito longe. Deixa eu apresentar para vocês a nossa equipe Revestidos aqui, a equipe Alva Mídia que está com a gente, a nossa apresentadora aqui também, Lorena. E aí galera, estamos aqui para apresentar o primeiro podcast junto com vocês e é um prazer estar aqui. É isso aí, e eu sou o Wanderson, viu, para quem não me conhece, e o nosso diretor de mídia está lá atrás, Leonan, dá um salve, Léo. E aí galera, beleza? E hoje nós temos um convidado mais que especial e também meu líder, Bruno de Meu Parra. Deus, é forte, cara, muito bom. Esse cara veio de longe, diretamente de Goiânia, foi lá? Foi Do Goiânia, ele veio diretamente do Goiânia pra cá. Mas foi benção. Vamos começar a primeira pergunta, Bruno de Paula. Me diz aí como é que você tá. A gente, o evangelho, pra falar a verdade, o evangelho, tem hora que ele é desafiador, mas fora os desafios, a gente está bem. A gente tem tido alguns desafios até financeiramente, que é o que tem pegado aqui, mas a gente está continuando servindo a Deus, que é o mais importante, e é o que vale a pena. A gente está caminhando, mas novas coisas virão, é isso que eu acredito, é no Deus que eu acredito, é esse. Meu Deus do céu, é forte. Pra quem não sabe, viu, o Bruno de Paula, ele é líder do Ministério Teens, do Ministério de Adolescentes, do Revestidos também, viu? E eu queria perguntar, Bruno, sobre a tua origem, de onde veio o Bruno, de quem o Bruno é filho, me fala um pouco da tua história aí pra gente pôr nesse podcast. Foi boa pergunta. Eu sou filho da Rosimar de Paula, o nome dela, e do José dos Santos. Ah, foi daí que veio de Paula, você que era do teu pai, mano, nome Não. forte, Fala ó. conhecido. Nome forte. E José dos Santos Pereira, que é o nome do meu pai. E eu não nasci no berço evangélico, como tem muita gente que acha que eu não nasci. E a minha origem assim foi bem turbulenta, mas Deus tem cuidado, né? Porque eu quando ainda era criança, eu passei por uma separação também, muito novo. E depois com 14 anos eu também acabei passando pelo luto que foi muito forte pra mim, que foi a perda da minha mãe biológica. Com 14 anos de idade eu perdi minha mãe biológica, eu tava pra 14 para 15, se eu não me engano, se não me falha a memória, era essa data. E com isso eu acabei conhecendo o evangelho, porque antes da minha mãe falecer, nós não tínhamos uma casa própria, então nós mudávamos de lugares. E a gente acabei chegando e conhecendo os filhos da Dona Teresa, que hoje é minha mãe de coração. A minha vida, cara, eu tenho que ter muita gratidão a ela, que os filhos dela, que nós se considera como irmão hoje, começaram a me levar pra igreja, pra passeios, pra futebol, essas coisas, e eu comecei a me envolver, sem saber que estava me envolvendo com o evangelho, e que eu viria e não sairia mais. Eita, E foi assim que começou. Aí eu perdi com 14 e saí, fui pro outro. Morei um ano ainda com um padrasto meu, depois mudei de lugar, fui morar com uma avó minha, depois mudei de novo de lugar, fui morar com a minha outra avó. Só que nesse intervalo que eu mudei da casa do meu padrasto pra casa da minha avó, eu fiquei mais distante da Dona Teresa. E aí eu também fiquei distante, negócio de célula, igreja e tudo. E o mais incrível é que eu vinha pensando que provavelmente essa pergunta viria, e eu falei, cara, o que eu vou dizer? Então eu vou falar o que aconteceu. E o que foi que aconteceu foi que eu fiquei distante, parei de ir pra célula, para ir para muitas coisas da igreja, eu não tava mais em contato com o evangelho. Aí um amigo meu, Douglas, acho que ele ainda mora em Belém, ele me chamou para mim para um futebol. Aí eu sempre gostei muito. Então quando eu fui pro futebol, eu não pude jogar o futebol, porque eu não tinha ido pra célula. Então como eu não pude ir pra célula, eu não pude jogar o futebol. Então eu falei, então pronto, na próxima segunda eu tô lá. E na segunda eu tava na célula. E desde aquele dia que eu comecei a ir pra célula, eu não parei mais. Futebol, aí teve torneio, aquelas coisas que atraem a gente.
Aí eu voltei para casa da minha, voltando onde nós estávamos, eu voltei para casa da minha avó, que é a minha avó da parte paterna, serva de Deus, mais do que ela, eu ainda preciso ver alguém que era mais Meu apaixonada por Jesus do que ela. E ela sempre me incentivou. Aí eu voltei, aí foi quando eu voltei pra cá, foi quando eu tive mais contato com o evangelho, fiquei mais perto da Dona Teresa, fiquei mais perto e fui me convertir lá na minha outra avó, na minha avó, lá na avó quando eu tava materna, eu me converti lá. E aconteceu muitas situações, muita coisa por causa do evangelho, mas faz parte. Aí eu fui pra minha avó paterna, eu já tava caminhando com Jesus, já tinha decidido a minha vida e nada ia mudar aquilo. E a minha avó sempre me incentivou, e aí eu voltei a ter mais vínculo ainda com a Dona Teresa. Passei um tempo, morei na casa dela, Dona Teresa, saí esses tempos agora, né, que eu casei. 8 meses de casado. Eita glória. Saí de lá. Você que tá vendo que é solteiro, Deus abençoe sua vida. Você precisa disso. Você precisa da bênção do Senhor, né? Mas espere em Deus que Ele honra os que esperam. E mesmo não tendo muito conhecimento do Evangelho, eu sempre fui ensinado a ter caráter, ter essas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. O caráter já é para ser ensinado. Mas o Evangelho em si começou a mudar algumas coisas. Me ensinou a esperar em Deus, me ensinou a esperar que tinha a pessoa certa até para caso de eu casar. A minha esposa hoje é a única mulher que eu deitei com ela. Então foi o Evangelho que me ensinou isso. E aí a Dona Teresa sempre antes disso, a Dona Teresa orava. Dizia assim, Deus, cuida do Bruno. Cuida do Bruno. Toda vez ela orava, cuida do Bruno. Leva o Bruno para dentro da tua casa e cuida dele lá. Ela sempre orava assim. Aí eu vou pra casa da minha avó, a minha avó me coloca debaixo do joelho dela, que, meu irmão, quando a tua avó te coloca debaixo do joelho, Já foi, meu filho. casa caiu. Ela foi e começou, dizia, eu peguei a minha avó num tempo chuvoso, que eu disse, eu não sou crente não, num tempo chuvoso, assim, muita chuva, minha avó com 95 anos. Foi, 95, dessa base, 90, 95 anos. Eu levantei, escutei um sussurro e ela estava ajoelhada, escorada na rede, um pouco escuro e muita chuva, estava chovendo. E ela estava orando enquanto eu estava embrulhado na minha cama. E eu ouvi ela falando, né? Deus, cuida do Bruno. Dá uma esposa que cuida dele. E ela orava sempre assim. E todas as vezes quando eu chegava, ela dizia, Bruno, vai fazer o reino. Se envolve na obra enquanto você é novo. Porque hoje eu tô velha. E eu já não tenho mais tanta Meu força. Deus. E eu queria fazer. Só que hoje eu já não dou conta mais. Então faça enquanto você é novo. Essas era o conselho mais forte da minha avó, era esse. Sempre me impulsionando para estar mergulhado no reino.